queridíssimos amigos, é um enorme prazer, como sempre, recebê-los virtualmente. E hoje teremos o prazer de receber nossa amiga Shanta, que vai falar sobre o tema Como Amar ao Próximo. Queridos amigos, vamos tratar hoje de um assunto tão universal, que é o amor ao próximo. Eu vou tentar compartilhar aqui a apresentação. Como amar ao próximo? Essa pergunta pode ser interpretada de duas maneiras. Uma pergunta poderia ser: de que modo amar ao próximo? Né? O que esse amor ao próximo consiste, como manifestar, demonstrar esse amor? Ou pode significar o que é necessário fazermos para podermos amar ao próximo. E a intenção é essa segunda, né? Porque o amor ao próximo é ensinado através das religiões. Cristo fala: amar ao próximo como a ti mesmo, na Bíblia consta isso. E Bahá'u'lláh diz que o verdadeiro crente em Bahá'u'lláh é aquele que prefere o próximo. O que podemos fazer para despertar e manter esse amor ao próximo, esse amor à humanidade? Então, é uma pequena tentativa de refletir sobre isso. Temos aqui um texto, a seleção dos escritos de Bahá'u'lláh. Levantai-vos e aderi firmemente à causa de Deus. Sede muito amorosos uns para com os outros. Inteiramente por causa do meu amado, queimai o véu do ego com a chama do fogo imorredouro, e com a face jubilosa e radiante de luz, associai-vos ao próximo, ao vosso próximo. Então, aqui, mais uma vez, Bahá'u'lláh nos chama a ser muito amorosos para com os outros, né? Esse amor para o próximo deve ser grande, deve ser intenso. E aí, a próxima frase nos diz: inteiramente, por causa do bem-amado, queimai o véu do ego. Vamos guardar isso, porque a gente pode voltar nessa ideia com os outros textos mais na frente. Abdu'l-Bahá nos diz que a demonstração de amizade, unicamente com palavras, não vos satisfaça. Deixai vosso coração incendiar-se de afetuosa bondade por todos aqueles que cruzarem vosso caminho. Em inglês diz loving kindness, que seria mais diretamente, love é amor, né? Amorosa bondade, mas são sinônimos. Então, nós devemos amar a todos que cruzarem o nosso caminho. Interessante essa expressão aqui: deixai vosso coração incendiar-se. Porque não diz fazei vosso coração incendiar-se. Não diz vocês têm que fazer alguma coisa para que seu coração se incendeie de amor, não. O coração já tem essa tendência. O coração tem a tendência a amar o próximo, a todos. Mas nós temos que deixar que isso aconteça. Então, o que possivelmente poderíamos fazer que impedisse ou dificultasse que esse amor se manifestasse? Como podemos deixar que esse amor aconteça? A maior necessidade que parece haver em toda parte dentro da causa é de gravar nos amigos a necessidade de amor entre eles. Mas os indivíduos, em relação aos outros, são governados por amor, unidade, perdão e olhos que ocultam pecados. Então, a função da justiça, né, em árabe, são duas palavras diferentes. Tem ard, que perdoe minha pronúncia, que é a justiça administrada pelas assembleias, pelas casas de justiça, futuramente serão pela Casa Universal de Justiça, a administração da recompensa e punição, né? Mas a justiça no nível do ser humano, como diz, por exemplo, a bem-amada de todas as coisas, a meu ver, é a justiça, é o termo ihsan, que se refere mais a uma visão justa e imparcial, a um senso de equidade em relação às pessoas. Não cabe ao indivíduo, ao ser humano,
administrar a justiça, julgar seu semelhante, administrar a punição ou a recompensa, e sim os indivíduos em relação aos outros são governados por amor, unidade, perdão e olhos que ocultam pecados. Então, uma relação entre essas quatro qualidades que os indivíduos devem demonstrar uns para com os outros. Amor, unidade, perdão e olhos que ocultam pecados estão interrelacionados. E esse texto aqui de Abdu'l-Bahá, de Palácio de Abdu'l-Bahá em Paris, deve-se ver em cada ser humano apenas aquilo que é digno de louvor. Deve-se ver em cada ser humano apenas aquilo que é digno de louvor. Quando se faz isso, pode-se ser amigo de todo o gênero humano. Se, porém, olharmos as pessoas do ponto de vista de seus defeitos, então torna-se tarefa árdua ser-lhes amigo. Então, isso está relacionado ao que Chogyam Effendi diz naquele texto anterior, mas que também Abdu'l-Bahá diz em vários lugares, que devemos ter olhos que ocultam as faltas. Se nós tentarmos amar os seres humanos e, ao mesmo tempo, observar os seus defeitos, então torna muito difícil. Então, a grande chave do amor, do perdão, da unidade, são esses olhos que ocultam as faltas. E como podemos pensar em não ver as faltas dos outros? Quando falamos em perdão, falamos em perdoar e esquecer. Muitas vezes as pessoas questionam, mas eu posso perdoar, mas não posso esquecer. Eu posso perdoar, mas não vou mais conviver com a pessoa que me magoou, ou algo assim. É uma grande dificuldade, costuma ser uma grande dificuldade para o ser humano perdoar, especialmente quando muito magoado. Mas está intimamente relacionado com a questão de não olhar os defeitos. Então, eu vou contar a história de Zilu Sultan, de Abdu'l-Bahá, seu encontro com Zilu Sultan. Abdu'l-Bahá, como vocês sabem, foi prisioneiro, exilado ao lado de seu pai, e depois da ascensão de Bahá, por toda a sua vida, até 60 e tantos anos. Depois passou uma temporada no Egito, restabelecendo a saúde. E então, finalmente, ele parte ao Ocidente, que, como nós vimos em conversas anteriores, esse é considerado por Chogyam Effendi o feito mais importante, mais destacado de todo o ministério de Abdu'l-Bahá, essas viagens ao Ocidente. Questão inédita na história religiosa, uma figura central da religião se dirigiu ao Ocidente e proclamar a fé. Quando ele vai à França e fica num hotel chamado Le Paix, Paz, e ele diz: pela primeira vez eu senti paz na minha vida. E logo em seguida aparece um outro oriental, um outro persa na região, e observa que tem um persa andando e pergunta ao senhor que está presente: quem é aquele senhor? Esse senhor a quem ele perguntou era Hippolyte Dreyfus, que foi também um grande Bahá, servo de Abdu'l-Bahá nessa época, francês. E Hippolyte disse a ele: esse é Abdu'l-Bahá. O senhor que perguntava era Zilu Sultan, o príncipe, o filho do Nasruddin Shah. E junto com Nasruddin Shah, os dois foram os maiores responsáveis pelo extermínio de 20 mil mártires bahais, pela perseguição do próprio Baha'u'lláh, Abdu'l-Bahá. Então ele pede para falar com Abdu'l-Bahá. Então ele começa com algumas desculpas. Abdu'l-Bahá diz: isso está tudo no passado, nem lembre disso.
Então ele vai com o Zilu Sultana e passa o dia inteiro com os seus amigos, com a família de Zilu Sultana, né? Passa o dia com eles, amorosamente. É realmente um perdão sem limites. Qualquer injúria que a gente pense que alguém possa ter feito a nós, com certeza, pelo menos para mim, eu tenho certeza que ninguém nunca fez algo como Zilu Sultan fez e nunca vai fazer. E, no entanto, Abdu'l-Bahá perdoa instantaneamente. E aí eu pensei assim, esquecer e perdoar. Sim, Abdu'l-Bahá, evidentemente, não esqueceu. Claro que Abdu'l-Bahá sabia o que havia acontecido na história da fé. No entanto, eu entendi esse esquecer como um esquecer emocional. Eu posso saber os fatos que aconteceram, talvez eles não vão simplesmente sumir da minha memória, mas não envolve as minhas emoções, não envolve os meus sentimentos. É um fato, mas é como se não fosse. E assim são os defeitos nossos. Eles são reais, mas é como se não fossem. Porque, como nós sabemos, Abdu'l-Bahá nos fala que o mal não tem existência objetiva. Ele dá o exemplo da escuridão. A escuridão existe, sim. A escuridão existe. E, inclusive, pode ser muito perigoso sair andando no escuro. Tem muitos perigos. Não se deve ignorar esse fato. Se estiver muito claro, eu não tenho como introduzir no ambiente um pouquinho de escuridão. Só o que eu posso fazer é aumentar ou diminuir a luz. Quanto mais luz, menos escuridão. Essa escuridão, então, aos olhos de Abdu'l-Bahá, não importava. Ele olhava cada ser humano apenas a luz que ele demonstrava. Talvez alguém seja apenas uma pequena faísca, mas Abdu'l-Bahá observava e via e amava aquela luz. E o resto era insignificante, não tinha nenhuma existência para ele. Então, apenas buscando o bem em cada ser humano, independente de considerarmos se é grande ou pequeno, é que podemos amar a todos de forma abundante, com um perdão abundante. E aí o texto continua. Aconteceu certa ocasião, no tempo de Cristo, que a vida do mundo lhe seja um sacrifício, ter ele passado perto do corpo morto de um cachorro, uma carcaça mal cheirosa, horripilante, com os membros em putrefação. Exclamou um dos presentes, como é nojento esse fedor. E outro disse, como é nauseabundo, quão repugnante. Em suma, cada um deles tinha alguma coisa para acrescentar à lista. Mas então o próprio Cristo falou e disse a eles, contemplai os dentes do cão, como são alvos e brilhantes. E Jesus olhou para seu brilho. E como os próprios escritos dizem, quando não aumenteis as faltas alheias, assim, a fim de que suas próprias não se afigurem grandes. Quando nós começamos a aumentar as faltas dos outros, as nossas, então, aparecem maiores, né, mais evidentes. Porque todos nós somos pecadores. Então, não sei se vocês já viram, existem alguns vídeos. Por exemplo, eu vi um vídeo de um grupo dançando uma dança assim, tipo hip hop, e algumas pessoas observando. Só que eles jogavam a bola um para o outro e a pessoa tinha que contar quantas vezes a bola era jogada. Era algo nesse sentido. Então, eles terminava o experimento, eles diziam 10 vezes, 30 vezes, o que fosse. Depois, mostravam o vídeo novamente. E durante esse jogo, essa brincadeira,
passavam algumas pessoas fantasiadas, das formas mais engraçadas, andando pelo meio das pessoas que estavam jogando, lentamente, muito claro, visivelmente, bem pelo meio da tela. Mas as pessoas que estavam focadas em contar quantas vezes a bola tinha sido jogada, elas não tinham visto nada disso, não tinham visto essas pessoas. Porque, ao estar tão preocupados em conseguir contar, eles não percebiam mais coisas evidentes que estavam ali. Então, isso também se reflete na nossa atitude uns para com os outros. Se nós estivermos com uma atitude de amor, buscando a luz divina que está refletida em cada pessoa, então não veremos as faltas. Porque a nossa atenção estará totalmente focada na luz, a escuridão será insignificante. Como foi com Abdu'l-Bahá? Então, eu acho que isso também nos dá uma grande chave de como conseguirmos ver apenas o bem em cada ser humano e amarmos a todos os seres humanos. Assim, incumbe-nos, quando dirigirmos o olhar para os outros, ver aquilo em que são excelentes, não aquilo em que são falhos. Louvado seja Deus, tua meta é promover o bem-estar da humanidade e auxiliar as almas a superarem suas falhas. Essa boa intenção haverá de produzir resultados louváveis. E o último texto é também de palestra do Bahá em Paris, quando ele fala das 4 espécies de amor. Então, ele fala de 4 espécies de amor. Nós vamos focar na última, que é o amor entre os seres humanos. O quarto é o amor do homem pelo próximo. O amor que existe entre os corações dos crentes é movido pelo ideal da unidade dos espíritos. Este amor é alcançado pelo conhecimento de Deus, de maneira que os homens sintam refletido no coração o amor divino. Cada um vê no outro a beleza de Deus revelada na alma. Encontrando esse ponto de similaridade, todos são atraídos por amor recíproco. Este amor fará de todos os homens ondas de um só mar, estrelas do mesmo céu e frutos de uma só árvore. Este amor realizará o verdadeiro acordo, estabelecerá o alicerce da real unidade. O amor do homem pelo próximo é o amor que existe entre os corações dos crentes, movido pelo ideal da unidade dos espíritos. Este amor é alcançado pelo conhecimento de Deus. O que é o bem? Nós falamos sobre amar ao outro quando conseguimos ver somente o bem nele. Como conseguir ver somente o bem? Mas o que é o bem? Baha'u'lláh nos diz que tudo que é bom vem de mim, de Deus. E tudo que é mal vem de vós próprios. Então, a implicação disso é que nada bom vem de nós, nada bom vem de mim. Porque tudo que é bom vem de Deus. E nada de mal vem de Deus, porque tudo que é mal vem de mim. Então, esse bem que nós vemos no próximo é Deus. São as qualidades de Deus refletidas. Vamos contemplar um pouquinho de Deus, um pouquinho de suas infinitas virtudes, seus atributos, dentro de cada ser humano. Né? Todas as coisas criadas têm capacidade de refletir algum atributo divino. Mas o ser humano, como nos diz Abdu'l-Bahá, tem a capacidade de refletir todos os atributos divinos. É claro que dentro da sua condição humana, mas dentro da sua condição humana ele reflete todos os atributos de Deus.
Alguns refletem mais um atributo, outros refletem mais outro, né? Alguns podem ser, novamente, como uma faísca, outros podem ser como uma tocha, um incêndio. Mas esse bem que nós vemos nas outras pessoas não é delas, é Deus dentro delas, é o reflexo de Deus dentro delas. Se nós vemos o bem em todas as pessoas, sempre, estaremos vendo a Deus sempre. E que felicidade que isso vai trazer para o nosso coração. No entanto, quando nós focamos nas qualidades negativas, buscamos o negativo, estamos privando a nós mesmos de vermos a Deus, de conhecermos as suas qualidades. Nós temos tantos exemplos nos escritos dessa amorosa bondade que Bahá'u'lláh demonstrou, que Abdu'l-Bahá demonstrou, com os próprios perpetradores das perseguições contra os Bahá'ís. A epístola do Filho do Lobo, ao Filho do Lobo, novamente escrita, Bahá'u'lláh se dirige a ele como sultão, que perpetrou horrores contra os Bahá'ís, e constantemente durante essa epístola Bahá'u'lláh está chamando ele que se arrependa, mostrando a ele que ele pode ser uma luz, que ele pode refletir os atributos divinos. Eu acho tão interessante isso, porque às vezes a nossa mente nos convence de que alguém é irremediável ou não merece amor, não merece que suas virtudes sejam reveladas, ou não possui virtudes. E, inclusive, às vezes essa pessoa pode ser nós mesmos, né? Às vezes, por algum motivo, podemos achar que não temos remédio, desistimos do nosso próprio progresso, da nossa própria aproximação de Deus, porque nos sentimos, talvez, extremamente infelizes com a nossa própria condição, com alguma coisa que algo assim. Então, me parece que esses exemplos que Bahá'u'lláh dá, que Abdu'l-Bahá deu também, de generosidade, de ver somente o bem, pior, em ser humanos realmente terríveis que atacaram o próprio manifestante de Deus e seus seguidores, eu vejo isso como maneira de demonstrar que ninguém é irremediável, que nunca devemos nos deixar levar por esse sentimento. Devemos perseverar em ver somente o bem em todos os seres humanos, inclusive em nós mesmos. É claro que nós temos que examinar nós mesmos a cada dia, né? E talvez, nesse caso, nós temos que ver, observar o que fizemos de errado, para tentar melhorar. Mas apenas dessa forma, algo que foi feito que precisa ser melhorado. Se eu focar na escuridão, eu não consigo fazer nada com ela. Eu fico perdida na escuridão, sem enxergar nada, impotente, paralisada. A única forma de combater a escuridão é aumentar a luz. Então, o nosso tratamento com outras pessoas e conosco mesmo, devemos focar nessa luz. Nos voltar ao nosso espelho cada vez mais para o nosso Criador, para que possamos cada vez mais refletir a luz, as qualidades divinas e ver essas qualidades nos outros. Muito obrigada. Muito obrigado, querida Shanta. O espaço é de vocês para comentários, perguntas, colocações, enfim. Su, você quer falar alguma coisa? Eu lembro o Ria Kanu, a esposa do guardião. Ela falou que pessoas não podem brincar ser assembleias. Que quando fazemos isso, as pessoas vão sentir isso. Então, é muito importante realmente esquecer todas essas críticas e tudo. Não dá. E até em sala de aula também com crianças. Professores acham que eles podem falar qualquer coisa de crítica, e as crianças
sentem muito mal e não está realmente crescendo como deveria. Então, nós não podemos fazer isso. É muito interessante assim, o que ela fala hoje. Obrigada. Legal, obrigado por compartilhar, Sil. Isso é verdade. Eu li alguma coisa, ou ouvi talvez alguma coisa semelhante. Acho que era do próprio Guardião também, em que ele falava que às vezes os papéis se invertem, né? Ou seja, você tem de um lado uma assembleia e do outro lado os indivíduos que fazem parte da comunidade. E cabe à assembleia ou às assembleias administrar a justiça, né? Enquanto que aos indivíduos cabe administrar a compaixão. Você gostaria de compartilhar alguma opinião, Idevir? Algum pensamento? Bem, a coisa que nós podemos ver através das colocações que Shanta muito bem selecionou textos aí para nossa apreciação, né, sobre o amor, né? Nós assim podemos ter assim a certeza, a convicção, né, de que todos os manifestantes divinos basearam as suas mensagens no amor, né? Quando o amor na humanidade entra em decadência, Deus então providencia mais um professor, mais um manifestante para novamente redirecionar a humanidade para seu Criador através do amor. A humanidade está se dirigindo para a sua unificação e ela só vai acontecer quando o amor trazido pelos manifestantes divinos for a base para a construção de um mundo melhor. Então, acho que seria essa minha colocação de hoje sobre o que foi falado, né, trazendo aqui esse pensamento. Espero que tenha sido claro. Ótimo, Idevir, muito obrigado. Quando nós pensamos negativamente sobre outras pessoas, abrimos a porta para o mal em nós mesmos. Nunca devemos comentar as faltas dos outros, nem as nossas próprias, porque devemos pedir perdão somente a Deus, não confessar os pecados em frente dos seres humanos. Isso me fez pensar que, por qualquer momento que a gente percebe faltas em nós outros, como também Bahá'u'lláh nos disse, você vê a falta do outro, veja a sua própria, olha a sua própria. Mas quando nós percebemos alguma falta, estamos insatisfeitos, alguma coisa conosco, pensarmos onde eu estou vendo faltas nos outros. Certamente há uma conexão, certamente Abdu'l-Bahá, que não via faltas nos outros, também isso o protegia, mas ele era protegido de algum mau sentimento dentro dele mesmo. Abdu'l-Bahá, claro que ele sabia o que as pessoas faziam e pensavam. Há muitos exemplos que demonstram isso. É um não focar, não dar importância, é um ver como se não tivesse visto, né? Mas eu acho que o que se deve almejar é não ver, porque se você pensa em ver como se tivesse, a nossa cabeça não consegue computar isso. Tem gravação dela no YouTube falando, é bem interessante, muito, muito querida o jeito dela falar. Então, quando ela estava se despedindo, Abdu'l-Bahá falou para ela: veja cada pessoa como uma carta do seu Criador. Não importa se a carta está amassada, um pouquinho rasgada, um pouquinho suja, não importa. Realmente, se você recebe uma carta do seu bem-amado, você vai abrir aquela carta e ansiosamente querer ver o que o seu bem-amado falou para você.
não vai reparar no estado da carta, isso tem a menor importância. É aquela mensagem do seu bem-amado. Então, essa é uma maneira também de ver só o bem. Porque para cada pessoa, o que Deus está me mostrando para essa pessoa? Onde está Deus nessa pessoa? Tão focado em buscar isso que nem percebo, ignoro completamente qualquer falta que possa haver. Isso é uma proteção para a alma de cada um de nós. Ter essa atitude nos protege das nossas próprias faltas, das nossas próprias mazelas. É que nós, justamente, né, como Deborah fala, nós temos que nos amar, olhar o outro, né, como um irmão verdadeiro, né? Tentar não ver esses defeitos, e mesmo como ele fala, se você vê um defeito, né? Ou se a pessoa tem 10 defeitos, mas tem uma qualidade, você olha para aquela qualidade, então você vai conseguir amar a pessoa. A pessoa pode te magoar, mas aí o que você faz? Você ora. Se você não consegue resolver em consulta, né? Que é como nós barrais resolvemos todas as questões, ore por aquela pessoa, ore para o seu coração se acalmar, porque a gente sabe que no futuro nós vamos ser reconhecidos, até a Barra fala que no futuro nós vamos ser reconhecidos só pelo andar, pelo caminhar. Uma pessoa vai saber, ali vai um Bahá'í. E para a gente fazer isso, nós temos, né, que curar os nossos corações, curar nossas mágoas, né? E justamente, como está aqui o texto, né? Levantai-vos e aderem firmemente à causa de Deus. Sede muito amorosos uns para com os outros, inteiramente por causa do bem-amado. Queimai o véu do ego com a chama do fogo imorredouro, e com a face jubilosa e radiante de luz, associai-vos aos vossos próximos. Então, são escritos de Bahá'u'lláh. Então, assim, eu estava aqui encantada, né, com esse texto e pensando, meu Deus do céu, quando que nós vamos começar? Quer dizer, quando que nós vamos, eu digo eu, não ver os erros dos outros, simplesmente não. É um ser humano como eu, erra, como todo mundo erra, mas então eu não vou olhar aquele erro dele, não. Bahá'u'lláh veio trazer unidade, e para nós termos unidos, nós temos que nos amar. E para nos amar, nós temos que deixar de lado os defeitos dos outros. E de braços firmes, seguir e mostrar, olha, Bahá'u'lláh chegou, a glória de Deus, a mensagem de cura da humanidade é isso. E seguir adiante, né, firmes e fortes. Obrigado, Angélica. Quando a gente pensa nos nossos próprios defeitos e faz a lista, né? A gente faz essa lista de defeitos nossos, né? E às vezes a lista é bem longa. Às vezes é uma lista muito comprida. E quando a gente para pensar nisso e depois pensa, puxa vida, né? Quem sou eu para falar dos defeitos dos outros? Acautelai-vos, para que não magoeis a nenhum coração. Se a gente colocar isso adiante, né, nosso coração se acalma, né? E aí, se uma pessoa tem um problema com a outra, senta e usa a consulta. A consulta é feita a isso, para acalmar os corações, para perdoar, esclarecer. Pode ser, às vezes, uma coisa mal entendida. E na consulta, com muito amor, com essa cautela que Abdu'l-Bahá fala, tudo se resolve.